Essa daí é uma imagem licenciável, né, que eu achei. Nunca tinha visto esse termo. E o que ela quer dizer, né? Aquela pessoa assim que ela tá vivendo uma vida mais fútil, né, gente? Uma vida assim que ela não tá de acordo com o que nós esperamos ser um ser humano, né? O ser humano, ele tem que se superar, né, gente? O ser humano, às vezes, ele se supera no trabalho, ele se supera no esporte, se supera na escola, se supera na música. E o Vida Ganha, né, que é o nosso item 3 aí da nossa lista aí do lado, ele largou isso, né, gente? Largou completamente. E além de ter largado assim essa atitude de se superar, de tentar ajudar aí uma família, tentar ajudar uma pessoa, ele fica muito imerso às vezes em arrumar um carro, às vezes em passar pano no carro e mudar a pintura de um carro, ou então fica muito imerso pensando qual vai ser a viagem que ele vai fazer no mês, ou qual vai ser a viagem que ele vai fazer no trimestre, ou qual vai ser a viagem que ele vai fazer no semestre. A gente não sabe, mas sempre essa imersão ele faz aí nas coisas que vão ter algum benefício para ele, né? Só que ele não fica fechado só nesse mundo dele. Ainda vem um problema muito grave. É que depois dele fazer tudo isso, muitas vezes ele ainda quer incomodar uma pessoa. Então, tem uma pessoa lá trabalhando, a pessoa se dedicando bastante a uma tarefa, a pessoa aí tentando aprender alguma coisa, tentando fazer um curso, tentando finalizar aí um TCC, né? A pessoa aí tá se virando. E ele vai lá e ele começa a incomodar, né, gente? Aí ele quer mandar seus desaforinhos, ele muitas vezes você faz alguma coisa, ele faz um comentário assim meio desagradável, e ele sempre costuma ter um grande amigão. Então ele fica junto com esse grande amigão, e ele e esse grande amigão ficam falando bobagens, né? Muitas bobagens, e desqualificam totalmente, né, o que você está fazendo. Isso acontece demais, gente. No mercado de trabalho, acontece na escola, no curso técnico, na faculdade, qualquer lugar que você vai frequentar, você tem chances aí de encontrar uma pessoa assim. Pessoa que desistiu de tudo, ela largou assim de mão, assim, olha, não quero mais saber, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, uma coisa lá para ganhar um dinheiro, ou então eu já tenho uma herança aí, então não vou fazer absolutamente nada, só vou pensar numa viagem, pensar em colocar gasolina no carro e vou cuidar, sei lá, de um gato, vou cuidar de um passarinho, vou cuidar de um hamster. E aí, quando você chega lá e tem seu projeto ali que você tá muitas vezes pegando ele, analisando ele para ver o que você pode melhorar, para ver como é que você pode levar valor para as outras pessoas, né? Como é que você pode, de alguma forma, fazer a diferença na vida de uma pessoa, fazer diferença na vida de uma família. Aparece esse cara aí, extremamente descontrolado, né? E aí ele vai lá e, não, isso aí é ruim. Ou então ele, vou fazer uma piadinha aqui. Vou fazer uma piadinha lá. Então, ele fica fazendo ali piadinhas, né, para tentar diminuir o que você está tentando fazer, né? Porque ele não tem coragem ou não tem capacidade para começar a fazer ele mesmo o seu projeto, né? Fazer um projeto assim que ele seja duradouro, fazer um projeto que além de duradouro ele possa ser renovável, né? Porque falta isso, né? Às vezes o cara faz um projeto, o projeto dura 4 anos, ou faz um projeto dura 6 anos. Mas o interessante é a gente fazer coisas
que elas possam se renovar, né? Que quando chegue uma pessoa nova e ela tenha contato com esse projeto, que ela possa trazer novos elementos, que ela possa fazer uma releitura da coisa, que ela possa trazer uma visão, às vezes completamente diferente, e que pode acrescentar alguma coisa, né? Então, isso aí também vem trazendo, assim, algumas dificuldades, né? Pra gente manter a sociedade de uma maneira estruturada, né? E aí entra em questão o quê? A Matrix. Porque a pessoa, ela começa a se deixar levar pela Matrix. Então ela começa a viver o dia dentro de um estímulo-resposta, né? Então tem uma coisa lá que a pessoa tá vendo e ela tem uma resposta para aquilo e ponto final. Então não existe essa questão assim da pessoa desenvolver uma criticidade, né? Quando você não desenvolve esse aspecto crítico, você começa a viver muitas vezes fazendo as coisas dentro de um estímulo-resposta. E aí você começa a ser absorvido pela Matrix. Porque a Matrix, ela não quer que você veja as coisas como elas são. A Matrix, ela quer te manter num estado assim de estímulo-resposta mesmo. Que você acorde e faça as coisas ali meio que de maneira robótica, meio que de maneira onde você não explore a sua criatividade. Então ela quer matar a criatividade, ela mata esse processo criativo, ela quer te dizer que o ócio é uma coisa terrível, e aí muitas vezes você pode verificar isso se você está fazendo uma leitura, se você está desenvolvendo um projeto, aí vem uma pessoa e acha que você está com a vida ganha, sendo que você está construindo ali um projeto, sendo que você está fazendo uma leitura. Então a pessoa pensa assim, poxa, esse cara aí tá com a vida ganha. E muitas vezes ela não tem a coragem de fazer isso, né? Ou então ela tá imersa na Matrix e ela não consegue mais ver que as coisas elas devem ser diferentes, né? Então eu posso te botar na Matrix quando eu te proporciono um filme aí que vai fazer você pensar em umas 2 semanas. Quando eu faço uma música, eu posso fazer uma música aí pra te deixar assim sem desenvolver o aspecto contemplativo, né? Porque a música ela tem que ser contemplada, né? Então eu bloqueio esse processo contemplativo e eu posso te causar emoção. Então eu construo uma música que te causa emoção e muitas vezes que você escutar aquela música, você vai ficar imerso aí nesse estímulo-resposta voltado a um aspecto emocional, né? Então isso aí vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso aí te ajuda a manter preso na Matrix. Eu posso fazer uma revista interessante, posso fazer uma história interessante, aí você pega aquela revista e aí você lê aquela revista ali umas 4 vezes por ano. E aquela revista ali ela não te leva a você mesmo fazer alguma coisa. Ela te mantém preso ali, tu faz uma interpretação dela, tal, mas você não consegue tirar valor daquilo ali, né? Então são microprocessos, né? Coisas pequenas assim, que eles vão fazendo para você ser mantido nisso aí. Para você entrar nesse estado de normose. Só que em alguns dias você vai achar estranho. Poxa, mas hoje não tá parecendo que as coisas estão legais. E aí muitas vezes não precisa ser por causa de uma tempestade, não precisa ser por causa que tem uma notícia terrível, não. Às vezes você começa a querer que as coisas não sejam assim, sempre iguais, né? E aí nesse momento que você tá conseguindo olhar as coisas como elas são, que você tá despertando, muitas vezes você procura uma distração, porque você acha que ficar pensando sobre isso é ruim. Então daí você precisa de uma distração
para anular um processo natural, né? Então é difícil hoje a pessoa ela conseguir muitas vezes ficar sentada e pensando um pouquinho, ou então ela, sei lá, tomar um banho e conseguir não ficar o tempo todo ali pensando num monte de coisa, né? Às vezes ela conseguir vivenciar o presente, né? A pessoa ela já faz as coisas assim, às vezes muito rápido, às vezes no piloto automático. E às vezes, muitas vezes a pessoa vai ali e, pô, quero me livrar daquilo ali. Só quer se livrar, né? Então, precisa ter esse resgate pro presente. A pessoa voltar a viver o presente. Então, é um processo difícil, que exige paciência, que exige calma. Você precisa voltar a viver o presente assim, se abraçar ao presente, para você não ser absorvido pela Matrix. Que a Matrix quer isso de você. A Matrix ela quer que você trabalhe feito um condenado, que você vá pro seu trabalho triste, que você não vá pro seu trabalho com alegria. Depois ela vem com um jornal e o jornal te dá algumas notícias, mas essas notícias aí elas muitas vezes não vão te ajudar em muita coisa, elas vão te colocar para baixo. Só que não é te colocar para baixo assim, te ajudando a pensar o que você pode fazer diferente para mudar aquilo ali. É simplesmente um negócio feito para te colocar para baixo. E aí no outro dia tu vai ter que acordar. E aí tu vai comer um pão, vai tomar um café correndo. E às vezes você nem sente o gosto do pão, nem sente o gosto do café. Porque você já tá pensando em ir pro trabalho. Aí de novo, você vai pro trabalho. Aí às vezes tu pega um ônibus cheio. Aí tu não aproveita a viagem porque tu fica de pé. Aí passa uma pessoa, te encoxa. Isso aí vai se repetindo. Então a ideia é essa, né? É te deixar numa repetição. Te deixar dentro dessa Matrix. Porque na Matrix você é bom para quem tem interesse em receber o seu dinheiro. E aí, a partir do momento que você já não produz mais, que você se aposenta, aí você é descartado como se você não fosse nada, né? Você fica ali ganhando uma aposentadoria, tudo, mas não tem assim um projeto pra gente conseguir inserir o idoso na sociedade. O idoso, ele não é inserido na sociedade. Falta rampa, supermercado com rampa, faculdade com rampa, a gente ter calçada decente para as pessoas caminharem, para o idoso não tropeçar, mais locais onde a pessoa possa praticar atividade esportiva, onde a pessoa possa dançar, onde a pessoa possa conversar. Não tem isso aí. E na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, ainda aconteciam coisas muito piores com o idoso, né? Que eu realmente não tô afim de falar nesse vídeo. Mas aqui também, né? Se a gente parar pra pensar, são coisas ruins, né? Porque quando você não planeja a sociedade aí para as pessoas, você começa a tratar as pessoas como se elas fossem coisas. Então, por isso que você tem que despertar e sair da Matrix. Para você enxergar o outro como alguém, né? Não enxergar o outro como algo. Quando você enxerga o outro como algo, aquela pessoa na sua cabeça só vai existir se ela puder
proporcionar alguma coisa para você. Quando você enxerga a pessoa como alguém, a pessoa, ela tem seu valor. Não importa se ela vai te dar alguma coisa ou ela não vai te dar nada. Existe um valor por trás dessa pessoa. Só que é mais difícil, né? Porque carros estão com cores cinzas, com cores claras, com cores escuras, né? Prédios às vezes são cinzas, às vezes eles têm ali alguma pichação, ou às vezes eles vão ter outras cores que não são feitas para chamar a atenção da pessoa, para a pessoa ver um colorido, né? As coisas, elas começam a se tornar cinzas, né? O ônibus também. O ônibus costuma também ter uma mesma cor ali, para simplesmente você identificar ele e acabou, né? Mas às vezes você senta num lugar e você não se sente confortável. Aí você é transportado como se você fosse algo, né? Não como se você fosse alguém. Então esse resgate da pessoa humana, ele ainda pode fazer alguma diferença. Só que mais pessoas precisam entender isso aí. Como há um tempo atrás, juntos nós conseguimos assinar uma lei de delação premiada, juntos nós podemos melhorar o transporte público, nós podemos ter ruas com calçadas dignas, né? E ter menos problemas na sociedade. Só que é necessário ter esse despertar, né? Ter esse olhar crítico o quanto antes, né? Como falei para vocês, não é só um problema inflacionário que a gente vive. Ele é muito maior. E aí muitas vezes a pessoa que está tentando resolver alguma coisa, ela é cobrada ferrenhamente. A pessoa ali que não está ganhando dinheiro público, a pessoa que não é bilionária, a pessoa ali que simplesmente está fazendo seu serviço e muitas vezes também está cansada, né? Mas essa pessoa que está cobrando, que está tentando levar informação para as pessoas, que está tentando fazer as pessoas despertar, normalmente ela é que é extremamente cobrada. Como eu vejo nos comentários algumas vezes. Então, nós precisamos começar a cobrar quem precisa ser cobrado. Eu sempre disse para vocês que eu sou uma pessoa extremamente contra impeachment. Sou extremamente contra a impeachment. Entendo que é um mecanismo legal, tá? Só que eu sou contra. Porque se a pessoa foi colocada lá, o que se deve fazer é cobrar essa pessoa. Nós não devemos pensar em colocar uma pessoa lá já pensando, ó, daqui a um dia tem que sair. Porque se a gente começa a colocar uma pessoa numa função e a gente tira ela em um dia, isso aí começa a se tornar uma barbárie. Porque daí a gente vai botando uma pessoa para um dia, a gente bota uma pessoa para uma semana, a gente bota uma pessoa para 10 dias.
Então não é assim. Agora, de repente, se a gente pensar assim, não, olha, eu acho que o tempo que a pessoa tem que ficar é 2 anos. E ponto final. Tá. É uma decisão. Agora a gente não pode ficar vivendo dessa maneira, né, gente? Por isso que nós devemos participar da construção de projeto, da construção de restaurar cidades, estados, somente com a participação popular. A gente não pode querer que entre uma pessoa lá e essa pessoa saia fazendo tudo. Enquanto continuar com essa mentalidade achando que é uma pessoa que vai resolver tudo, por mais que ela tenha acertos e erros, ou qualidades ou defeitos, tá? A gente não pode continuar com essa mentalidade de deixar essa pessoa e depositar todas as esperanças nela. Que a partir do momento que ela começa a fazer as coisas erradas, aí acabou tudo, né, gente? Então, todos os poderes, eles têm que ser cobrados. Porque eles recebem o seu dinheiro e você, que está me assistindo aqui, muito provavelmente é um cidadão de bem que paga aí as suas contas, às vezes com muito esforço, né, em dia. Então o mínimo que você tem que ter é, como eu sempre falo, um salário de R$ 2.800. Você vai achar isso absurdo, mas R$ 2.800 é o valor corrigido diante dos problemas inflacionários que nós tivemos no nosso país. Agora, se você quer achar que o salário mínimo é 1.600, 1.800, não tem problema. Você pode continuar achando. Agora, para quem estuda a economia com seriedade, essas pessoas já sabem que o salário mínimo era para ser R$ 2.800. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.